vocês estão sabendo disso, mas a nossa atividade de enfermagem, a semana de enfermagem que nós vamos ter, ela vai ser uma atividade que não vai, pelo que eu entendi, tá, somatizar pontos para a segunda avaliação de vocês. Então, nós vamos precisar ter algumas atividades de sala de aula para compor. E, gente, nós vamos agora trabalhar com prazos um pouco mais fechados, tá? Porque da última vez, até a véspera da prova, tiveram muitas pessoas com dificuldade para entregar atividade, outras falaram que fizeram com fulano de tal e não tinha nome. Então, hoje nós já vamos começar a fazer uma atividade, na verdade é um estudo dirigido, tá? Esse estudo dirigido não vai ser em grupo, tá? Ele vai ser ou em dupla ou individual. Isso já vai fazer com que vocês tenham uma maior facilidade, porque tem muita gente que às vezes entra em grupos e não consegue ter um proveito muito grande, né? Às vezes entra só com o nome, tá bom? Mas a gente vai ter o nosso momento que nós vamos falar da atividade. Só que esse primeiro momento nós vamos concluir as NR, né? Nós estamos praticamente há um mês, há 4 semanas praticamente falando de NR, que é o principal conteúdo de prova de vocês, tá bom? Antes da gente começar propriamente dito, eu queria só fazer um teste. Todo mundo está me ouvindo, gente, sim ou não? Sim. Perfeito. Sim. Tá? Então, eu vou espelhar aqui os slides de vocês. E Adilson? Diga, Silvana. Tu vai passar trabalho, é isso? Vou. Por quê? Tá. Não, é porque eu deixei ligado e fui na cozinha. Quando eu voltei, tu já tinha começado. Aí eu não estava entendendo o que tu estava falando. Tá. Aí eu estava comentando que a gente vai terminar em R, e aí quando terminar o slide propriamente dito, porque a gente tem só umas 4 NRs para falar, se eu não me engano. E aí eu explico a atividade, a dinâmica de como vai funcionar, e aí eu acho que vai ser mais esclarecedor para vocês. Tá bom, tá bom. Vocês estão vendo os slides, gente, sim ou não? Não. Eu tô. Sim. Agora sim. Sim. Tá? Perfeito. Então, gente, eu peço a vocês que vocês deixem o microfone desligado, e se tiverem qualquer dúvida, vocês ligam, tá bom? Que é para a gente não ter nenhuma microfonia ou nenhum problema. Bom, pessoal, hoje nós vamos começar falando, e prestem muita atenção, da NR mais importante para a área da saúde e principalmente a mais importante para a área da enfermagem, tá? É a NR32. A NR32, ela é uma NR que envolve a segurança e saúde no trabalho e serviços de saúde. Então, gente, só para vocês terem ideia, essa NR é considerada um marco histórico na atividade dos profissionais da área da saúde, na área da educação, da assistência hospitalar, na assistência na atenção primária, né? Então, essa norma regulamentadora, provavelmente alguns de vocês nunca ouviram falar. Ah, tipo, você sabe o que é NR32? Não, nunca ouvi falar. Porém, todo estudante de enfermagem, todo trabalhador da enfermagem vive a NR32. Só para vocês terem ideia, foi esta NR que determinou a vacinação de profissionais da saúde e de estudantes que vão para estágio. Quando se pede, né, por exemplo, reunião de estágio, aí a professora Glória fala, olha, vocês têm que apresentar vacinação contra hepatite, vacinação do tétano, isso tudo que determina é a NR32, tá? Não pensem vocês que isso é uma determinação, por exemplo, do hospital em si. Não, o hospital tal quer, o outro hospital não quer. Não, isso é uma normativa que nos auxilia a ter um processo de trabalho muito mais seguro, né? E, gente, por que essa NR, ela tem um significado assim tão importante para a gente? Nós estamos em um momento de pandemia, um momento onde o profissional da saúde, não só o enfermeiro, ele está exposto a situações que estão oferecendo novos riscos aí. Quais são esses novos riscos? Os riscos de contaminação direta por um vírus,
o risco ergonômico associado ao estresse ocupacional, né, a depressão no ambiente de trabalho. Quando a NR32 surgiu, ela ainda não tinha um olhar que contemplasse, né, todas as características que poderiam envolver o estresse ocupacional, a depressão, né? Isso significa dizer que, mesmo ela sendo uma NR muito ativa e muito importante, ela ainda não consegue abordar todas as peculiaridades que existem no serviço de saúde, tá bom? Eu vou passar aqui o slide, só um minuto. Bom, olhem só. A NR32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção à assistência à saúde em geral, para fins de edificação destinada à prestação de assistência, para fins de aplicação desta NR, entende-se por serviço de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa, ensino e saúde em qualquer nível de complexidade. Isso significa dizer que eu, Adilson, que sou professor, eu sou abordado pela NR32. Vocês que são estudantes, que vão para estágio, estão envolvidos pela NR32. Né? Quem está na unidade de saúde, numa estratégia de saúde da família, e até no ambiente hospitalar, seja ele no setor de urgência e emergência, seja ele no setor de obstetrícia, seja ele qualquer, né? Aí, gente, existe uma coisa muito importante para a gente entender. A NR32, ela não age sozinha. Ela não consegue ser efetivada se não houver um profissional responsável em respeitar o que a NR pede, né? Do que adianta nós termos uma norma regulamentadora que fala, por exemplo, que é importante você lavar as mãos antes e depois de cada procedimento, se o profissional não faz isso, né? Então, tem muita gente que enche a boca para dizer que a NR ela tem algumas deficiências, né? A palavra correta não é essa. A gente precisa entender que as pessoas que fazem essa NR é que apresentam muitas vezes uma grande dificuldade de respeitar o que se pede, né? Então, olhem só. A norma regulamentadora 32, ela aponta as responsabilidades do empregador e os direitos, né, do trabalhador com relação à segurança e saúde. Então, eu vou dizer uma parte da NR32 que é muito importante para todos vocês. Por exemplo, toda vez que o profissional da saúde, seja qual for, ele é encontrar no seu ambiente profissional a ausência de um EPI ou de um EPC, ou seja, de um equipamento de proteção individual, ou o equipamento de proteção coletiva, ele tem o direito de se recusar a exercer o seu trabalho naquele momento. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que agora vocês chegaram no hospital e vocês precisam realizar a troca de uma sonda, né? Uma sonda vesical. E aí vocês não possuem lá, não tem avental, não tem luva estéril, não tem luva de procedimento, né? E naquele momento você se depara com uma situação onde você não pode realizar com segurança aquela sua atividade. E a pergunta é o seguinte: o que fazer? Nossa, eu vou fazer isso, porque eu não posso ficar sem trabalhar. A gente não deve fazer isso, né? Isso é complicado, gente, porque, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui um exemplo. Durante a aplicação da BCG, por exemplo, o enfermeiro ou técnico, ele
obrigatoriamente deve realizar o uso do óculos de proteção, que é o EPI. Se você chegar numa sala de vacina e, por exemplo, não tem lá o óculos de proteção, muita gente faz. Eu já vi muita gente aplicar isso sem óculos de proteção. Mas isso é um perigo que você assume. Você pode chegar para a chefia e falar, olha, não tem óculos de proteção, então eu não tenho como realizar a aplicação. Aí tem gente que adora falar o seguinte, não, mas para que óculos não te garante? Não. Nunca aconteceu nada com ninguém aqui. Para que tu quer óculos? Olha, tu está te recusando a trabalhar, toma cuidado com o que tu faz. Gente, isso é tom ameaçativo, né? Ameaçativo. A gente não pode deixar ninguém nos levar nesse papo. Por quê? Porque nós temos o Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem, que determina que o profissional ele tem direito a se recusar a exercer qualquer atividade caso ele não possua o equipamento de proteção individual adequado. Tá? Vocês podem estar lá no Hospital de Clínicas, no Barros Barreto, no pronto-socorro. Não tem EPI, vocês não devem realizar o procedimento. Não tem aquele negócio, gente, vou dar um exemplo para vocês. Existia aquela série que passava na Globo, chamada Sob Pressão. Acho que muitos de vocês conhecem, já ouviram falar. Naquela série, o médico, quando encontrava uma situação de emergência, né, assim que ele estava com o paciente entre a vida e a morte, ele pegava um pedaço de mangueira, fazia de treino, ou seja, ele estava com a vida daqueles pacientes sob sua responsabilidade, assim, tudo ou nada, né? E ele não tinha escapatória. Só que aquelas atividades todas que ele realizava, botava ele em um risco extremamente absurdo, né? Ele não tinha a obrigação de fazer aquilo, né? Porque expor você mesmo a um risco qualquer pode ser a diferença entre a sua vida e sua morte. Professor, mas deixa eu fazer uma pergunta. Vamos botar isso em prática. Se eu estiver, por exemplo, lá no Filoiola, no Geobitar, na Unimed, seja onde for, e aí eu preciso, por exemplo, eu vou trabalhar lá na triagem, né? Eu vou lidar, por exemplo, com os pacientes que têm Covid-19. Perfeito. E aí, professor, o hospital me deu uma máscara N95 para passar um mês usando essa máscara. Eu pergunto para você, gente, isso pode ou não pode? Posso passar um mês usando uma máscara N95? Não. Não, né? E aí, gente, o que é que acontece? Por que eu usei esse exemplo com vocês? Porque semana passada eu fiquei sabendo de uma denúncia envolvendo este critério, né? E aí a gente se pergunta o seguinte, eu vou lá na chefia, né, e falo, olha, eu queria uma máscara, olha, não temos, porque tem falta máscara de 95, mas essa semana a gente acredita que deve estar chegando essa máscara e a gente vai dar novas máscaras. Sabe qual é o correto você falar? Então, eu estou, então, me inibindo de realizar, né, me ausentando do serviço pelos riscos oferecidos. Eu posso desenvolver outras atividades, mas eu não tenho como continuar na triagem nesse momento sem a máscara. E aí as pessoas vão falar o quê? Mas como assim você está fazendo isso? Como é que você não quer trabalhar? Se você fizer isso, a gente vai ter que desligar você. Eu vou falar uma coisa, gente. Deixem. Parece ser absurdo o que eu estou falando para vocês, mas a experiência própria de quem já acompanhou inúmeros casos como esse. Deixa acontecer, vocês precisam ter a comprovação disso. A maioria dos trabalhadores, gente, entrega um papel ao RH, às vezes de próprio punho assinado, dizendo que pede, né, tal EPI, visto as suas atividades realizadas, que sem a ausência não tem como exercer pelo perigo imediato. E muitos entregam uma cópia, né, no RH. O RH precisa da ciência e recebido no documento, né?
Então, no caso dele ser desligado por isso, ele entra na justiça, o empregado demitido, né? E aí ele pode fazer uma denúncia para o Conselho Regional de Enfermagem, né? E o conselho ele pode entrar com uma ação contra o hospital, assim como ele pode entrar na Justiça do Trabalho e pedir indenização, né? A Justiça do Trabalho, além de determinar o pagamento, né, de uma indenização ao trabalhador, ele pode determinar a recontratação do trabalhador no ambiente hospitalar, né? Então, você volta para o trabalho por uma determinação judicial. E detalhe, gente, antigamente, eu não sei como é que está isso hoje, mas antigamente, o juiz determinava até o seguinte, falava assim, que o trabalhador deve retornar às suas atividades laborais com a segurança de não ser desligado da empresa pelo período igual ou menor a 2 anos. Ou seja, o juiz ainda determinava que ele não podia ser desligado por determinado período. Então, vocês percebem, gente, que isso é uma coisa que eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui em Belém é uma realidade muito grande. Eu não estou aqui para esconder isso de vocês, mas, por exemplo, o Hospital do Coração já passou por isso, tá? O Hospital Ordem Terceira já passou por isso. A Unimed já passou por isso. Então, nós temos vários exemplos em Belém de profissionais que estão expostos, né, pela falta de EPI e não fazem, gente, jus ao seu direito. Porque quando o profissional ele fura o dedo numa agulha que foi utilizado lá por um portador do HIV/AIDS, aí a empresa, não, vamos dar todo o suporte, né? Poxa, não investe em EPI, não investe, às vezes, em educação continuada, e aí se torna uma situação muito complicada, né? Porque fazer a diferença depois que ocorre o acidente, aí, infelizmente, a gente não tem mais algo tão produtivo aí, não é verdade? Peraí, gente, deixa só eu ver aqui se alguém escreveu algo na plataforma que sempre tem alguma coisa. Só um minuto. Pois é, olha só, a Leidiane até escreveu aqui, né? Conhecendo a norma, ela vai te respaldar e se seu questionamento de negação, qualquer procedimento que te traga risco. Então, foi importante essa fala da Leide, porque o que acontece, gente? É isso. Se você não conhece os seus direitos e deveres, você acaba ficando lateralizado no processo, né? Você acaba percebendo que não há, né, como você lutar por aquilo se você não sabe o que é, se você não conhece o que é, né? Então, fazer a diferença nesse momento é muito difícil, tá? Vamos continuar só um minuto. Bom, a INR32, ela também estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em serviços de saúde, tá? Ela abrange todos os trabalhadores de saúde, inclusive os que estão em ensino e pesquisa. Então, gente, quando a gente fala do estabelecimento de diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção, nós estamos falando daquelas medidas que habitualmente nós já ouvimos alguma vez, como, por exemplo, lavagem das mãos, como, por exemplo, a não utilização de adornos, né? São os brincos, pulseira, cordão, coisas do tipo, né? Sobre utilização de EPI de forma correta, ou seja, as normativas mais básicas que a gente habitualmente já ouviu falar. Ainda sobre NR32, nós temos várias situações de risco, né? A gente já viu na primeira avaliação que nós temos risco de acidente, ergonômico, físico, químico, biológico, entre outros quaisquer. Porém,
existem 3 riscos que são considerados os riscos mais presentes na área assistencial, tá? Esses riscos são os riscos biológicos, químicos e de radiação ionizante, tá? Então, não tem como nós pensarmos, por exemplo, numa UTI, num local num ambulatório, num centro de urgência e emergência, sem pensar nos riscos, sem pensar no risco biológico, no risco químico e radiação ionizante, né? Esse início da NR32, ela fala muito bem sobre a caracterização dos riscos que a gente mais encontra, né, no ambiente hospitalar. E não tem como a gente comparar que o risco biológico é o maior risco. Nós temos, por exemplo, nesse ambiente, seja ele de alta complexidade ou não, uma presença, né, bem significativa desses riscos biológicos. E, logicamente, que hoje ele é o risco, o acidente biológico, por exemplo, é o mais presente entre os profissionais da saúde. E olha que curioso, a enfermagem é hoje a profissão que mais sofre acidente biológico dentro do ambiente hospitalar. Ou seja, isso já torna a nossa categoria com uma característica muito mais preocupante perante essa situação. Tá bom? Olha só, ainda falando sobre o risco biológico. Tá? Bom, em relação aos riscos biológicos, os profissionais da enfermagem são os trabalhadores mais expostos aos acidentes com perfil cortante. Já falamos sobre isso. A gravidade. Esses riscos, gente, eles representam a porta de entrada de doenças infecciosas graves e letais, como a hepatite B, hepatite C e o famoso HIV. Quando a gente fala dessa situação e a gente pensa assim, professor, eu até pergunto a vocês, o que será que leva tanto profissional de enfermagem a sofrer risco biológico, acidente com perfil cortante? A gente já tem aquelas respostas, né, que ficam já cravadas, né? Por exemplo, professor, baixo salário, jornada de trabalho tensa, muito vínculo empregatício. A gente habitualmente já sabe isso, né? Porém, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que eu percebo muitas vezes? É que o profissional técnico ou de nível superior da enfermagem, ele realiza atividades muitas vezes de maneira desatenciosa quando ele sofre esse acidente perfuro-cortante. Como assim desatenciosa? Por exemplo, está realizando um procedimento e prestando atenção em outra coisa, ou conversando com alguém, ou mexendo, por exemplo, no celular, ou pensando em alguma coisa que vai fazer depois do trabalho. Isso causa, logicamente, a desconcentração dele e eleva o risco de um acidente de trabalho. Vou contar mais um exemplo para vocês, que foi o seguinte, tem um hospital, Camilo Salgado, tá? Uma vez tinha um rapaz que estava lá no Camilo Salgado, que ele era estudante lá da Examastec, né? Estava no estágio dele. E ele estava tirando plantão na UTI, né? E aí o que aconteceu? Ele entrou na sexta-feira, ia sair no sábado, e ele ia para um churrasco, né? Ele ia para um churrasco, depois que ele saísse do hospital, ia com a namorada, estava empolgado, que ia comer um churrasco e tudo mais. E aí ele estava saindo do plantão dele, e aí perguntaram se ele podia verificar uma glicemia, se eu não me engano. Verificar alguma coisa. Aí ele, tá, eu vou fazer. Como ele já estava saindo, ele foi realizar o procedimento com pressa, pensando já que ele ia para tal lugar, né? Pensando em coisas do tipo, né? E aí, gente, o que acontece? O que foi que aconteceu, por exemplo? Ele foi
fez o procedimento e se furou com a agulha que queria realizar. Qual foi a preocupação dele? Foi uma senhora de idade, ela não era portadora do HIV/AIDS, né? Mas, gente, infelizmente, ela estava com uma infecção generalizada, né? E vocês sabem que é o pior de tudo? É que depois que ele furou o dedo, né, com essa agulha, passou meia hora, essa senhora foi a óbito, né? A gente não tem como, né, mensurar a preocupação e o medo que esse pequeno jovem, né, ele sofreu, né? Eu pessoalmente levei mesmo para realizar procedimento, né, de avaliação, fazer exame, avaliar a necessidade de ter que tomar medicação e tudo mais. E o que foi que aconteceu? Ele depois falou assim para mim: poxa, se eu não tivesse com tanta pressa para ir embora, tivesse pensado naquelas outras situações, eu não estaria aqui agora. E, gente, isso é o complicado, né? Às vezes a gente pensa tanto em realizar alguma coisa, é pressa para aquilo. Olha, eu tenho que fazer tal coisa. E aí a concentração que devemos ter no ambiente de trabalho, ela não existe, né? E aí expõe o indivíduo a uma coisa, né, que é pro resto da vida. E a gente fez o acompanhamento desse rapaz e, graças a Deus, não teve nada significativo, né? Ele, graças a Deus, não pegou nenhuma infecção, a própria paciente não tinha nenhum vírus quando podia pegar, mas nem todo mundo tem essa sorte, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de passar por um susto desse e não ter sequelas. E a verdade, gente, é que a enfermagem, vou dizer uma coisa para vocês, ela já está se habituando a passar por situações de risco e de exposição de risco. Por exemplo, eu não sei se vocês que são aqui técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem, já sofreram isso. Mas, ó, tem gente que fala assim: ah, professor, eu já me furei. Ah, professor, eu já me cortei. Ah, professor, as minhas colegas já passaram por isso. Ou seja, parece algo de uma normalidade, né, muito grande. E nós não podemos ver isso como algo, como eu digo para vocês, como normal, né? Isso significa uma fragilidade na área da enfermagem, né? Porque, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. A fisioterapia, que muitas vezes tem a responsabilidade sobre a ventilação mecânica, ela não realiza, por exemplo, o procedimento quando não tem EPI necessário. A medicina não faz procedimento quando não tem, né, o material necessário. E por que a enfermagem precisa, né, assumir esse papel? Eu conheço muitos enfermeiros que falam o seguinte: ah, professor, mas é porque a gente tem esse intuito humano, a gente não quer deixar o paciente sem passar pelo procedimento. Mas, gente, não é assim, né? Nós precisamos tentar sensibilizar gerências, chefias, para que a gente não possa também acabar com a nossa vida em prol do paciente. Ele é importante, mas nós também somos muito importantes. Gente, alguma pergunta até aqui, sim ou não? Não. Não, deixa só eu ver aqui se na plataforma alguém escreveu algo. Não, só a Lady mesmo, né? Tá, perfeito. Então, deixa eu retornar. E ainda também, professor, a gente ainda Pode tem a falar. legislação, né, que também ela é também um respaldo para a gente, nesse momento, assim, de se negar a realizar procedimento onde não tem EPIs que vai
trazer segurança para o profissional exercer, né? Sim. É a lei do exercício profissional. Também nos dá essa garantia, esse respaldo. Pois é, e na verdade, o que é que acontece? Nós nunca vamos ver um hospital ou uma clínica expondo isso para o trabalhador, né? Olha, é um direito seu se negar. Não, a gente nunca vai ver isso. E se ele não estuda um pouco sobre essas normativas, né? Se ele não lê sobre isso, ele nunca vai saber, né? Porque o trabalhador, de maneira geral, ele tem medo de perder seu emprego. Ele tem receio de perder aquela oportunidade que ele levou, às vezes, muito tempo para conseguir, né? E, infelizmente, o pensamento, eu sei que é preocupante, mas ele não deve ser dessa forma. Bom, vamos continuar. Bom, olha só, ainda falando sobre a NR22, né? O que a norma ela determina, né? O empregador, só lembrando, tá, gente, que o empregador é aquele que contrata você, ou seja, é a chefia, né? O empregador deve vedar, tá? Ou seja, proibir a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, né? Então, gente, você tem uma pia ali no posto de enfermagem que é utilizado para os serviços de saúde, tá? Então, eu vou lavar a mão ali, né? Tenho que manter limpo por causa disso. Pergunto para vocês, será que a pia que está no posto de enfermagem ela é uma pia que é para a gente descongelar uma marmita congelada que a gente levou? Eu acho que não, né? Eu falo isso para vocês porque eu já vi uma situação como essa, né? Eu tirei minha marmita, tarde demais, eu vou botar aqui dentro da pia, botar a água e depois eu vou ver se eu esquento no micro-ondas. Gente, não é para fazer isso, né? A pia não foi feita para isso, ela é de uso exclusivo para procedimento, né? Então a gente não pode, de jeito nenhum, utilizar em um meio onde nós temos um grande risco biológico a utilização de alimentos, né? Não tem como. Outra situação importante, o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. Perfeito. Aí, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta ela é curiosa, tá? Vamos imaginar que você trabalha no hospital, tá? E você tem um intervalo. Vamos dar um exemplo, tá? Isso não é comum, mas você tem um intervalo 10 horas da manhã. Tá bom. Você está com a sua roupa branca, você está com o seu jaleco, e no seu intervalo, você vai lá para fora do hospital, lancha e fuma um cigarro, né? Quando você volta para o seu ambiente de trabalho, a sua roupa, o seu jaleco, ele está todo com o cheiro do cigarro. É a roupa que você entra em contato com o paciente. Eu pergunto para você, gente, é um direito dele, não é? Ele está no intervalo dele, ele pode lanchar. Mas eu digo para você, será que esse ato ele é correto? Será que esse ato ele é ético? Eu acho que não, mas é um ponto de vista meu, tá? Por que eu digo isso para vocês, gente? Porque de vez em quando eu passo andando ali perto da beneficente portuguesa, né? E quando eu passo ali, eu encontro alguns profissionais lá que provavelmente estão de intervalo, porque eu não acredito que eles saem do trabalho para fumar, e estão fumando naquela pracinha que é tipo o estacionamento da beneficente, né? Então, gente, é um ato que tem uma responsabilidade, que tem algo que vai refletir lá no paciente, né? A gente não pode achar que é um ato isolado, que é uma coisa que não traz risco, porque não é isso o pensamento, tá? Outra coisa importante, o uso de adornos, né? Os adornos, eles são todos os elementos, a gente já falou sobre isso, né? São todos os objetos que nós utilizamos, né, no corpo. Por exemplo, o brinco, o cordão, né, é uma pulseira, tudo bem. Qual é a função
de evitar o adorno? Nós temos duas funções principais. Primeira é evitar um acidente ocupacional. Por exemplo, durante um procedimento lá na urgência e emergência, o paciente estava se debatendo, puxou o brinco da enfermeira e rasgou a orelha da enfermeira. Pô, olha só, já imaginou? Coisa difícil, né? Outro exemplo é a gente evitar a contaminação cruzada, né? É evitar a contaminação do paciente para o profissional e do profissional para o paciente, né? Então, vamos dar um exemplo. Um exemplo, gente. Às vezes vocês tomam banho, as pessoas tomam banho com aliança no dedo, e você toma banho, passa shampoo, passa sabonete, se enxuga, e quando você está já todo banhado lá, vendo televisão, jantando, você olha para a sua aliança, você percebe que tem um pedaço de sabonete, né? Isso é muito comum. Agora vocês imaginam que vocês estão vendo um pedaço de sabonete. Imaginem as bactérias que essa aliança pode carregar e a gente nem visualiza, a gente nem percebe, né? Isso, gente, nos mostra como o risco ele é imediato e presente, né? Tem gente que às vezes tira um brinco, tira a aliança, coloca em cima da mesa do posto e depois coloca de volta no teto. Ou seja, não há um cuidado muito grande dentro da higienização, tá? Outro ponto importante da NR32. O consumo de alimentos em locais não destinados para este fim também estão vedados, né? Isso, gente, é um problema enorme que nós enfrentamos dentro dos hospitais. Por quê? De experiência própria, tá? Às vezes o pessoal está no posto de enfermagem, está ali trabalhando, aí sempre aparece, na maioria das vezes, um arquivo. Aparece lá umas 10 horas da manhã e fala o quê? Vou lá na panificadora, né? Alguém quer alguma coisa? Aí a pessoa faz uma coleta, aí aquela famosa imagem. Lá vem um maqueiro, um saco de pão massa grossa, um potinho de margarina de manteiga e o pessoal come lá no posto de enfermagem. Provavelmente, quem aqui é técnico de enfermagem, ou quem já trabalhou na assistência de alguma forma, já passou por isso, né? É pessoal levando lanche, é o pessoal levando pão. Inclusive, gente, vocês vão perceber quando vocês forem trabalhar dentro do hospital, principalmente o hospital público, né, assim, tipo Vila-Nova à noite, gente, existe um fluxo de comida enorme dentro do hospital. É entregador de comida direto dentro do hospital. Eu juro para vocês, isso não é mentira. Eu não sei se onde vocês trabalham, onde a Silvana trabalha, o pessoal que é técnico, isso acontece. Mas lá tem o tio da Coquinha. Ele leva Coca-Cola. Pois é, tá vendo? Então, é muito difícil a gente encontrar um local que não realiza essas atividades, né? E a gente pensa, às vezes, até que é um pouco de exagero, né? Puxa, professor, mas o trabalhador não tem direito a comer? Tem, gente, claro que tem. Mas o problema não é comer. O problema é onde comer e a higiene realizada, né? Porque, olha, eu vou contar uma coisa minha aqui que eu já vi. Eu já vi, gente, profissional comendo pão massa grossa com manteiga de jaleco e caindo o cascalho do pão no jaleco e depois comendo o cascalho que está em cima do jaleco, né? Acontece muito, né? Isso faz demais. Pois é, então eu digo assim, às vezes é um ato que as pessoas nem refletem, porque já é tão comum, já é tão habitual, que se deixam passar, né? E a gente precisa ter mais consciência. Nós precisamos ter um feeling, né, que a gente fala maior para essas coisas mais simples. Porque antes da gente pensar na complexidade de tudo, a gente precisa ajustar o que é o simples. Tá bom? Vamos continuar. Bom, outra coisa também que a norma determina, né?
deve ser vedado o uso de calçado aberto. Às vezes a gente pensa assim, professor, isso é exagero. Porque, né, a gente não pode usar um calçado aberto. Eu queria colocar uma sapatilha ali, um sapatinho mais bonito, mais. Gente, uma vez na unidade de saúde do Marco, que fica ali atrás da UEPA da Barroso, eu vi uma situação que uma moça ia realizar um PPD, né? É um exame utilizado para diagnóstico de infecção por tuberculose latente, e ela ia fazer com portador de HIV/AIDS, né? Antes dela introduzir e fazer o PPD, ela se descuidou e derrubou, né, a seringa. E a seringa, simplesmente com a agulha, penetraram no pé dela. Né? O pé dela estava exposto, ela estava com uma espécie de sapatilha, uma sapatilha mais diferente, assim, que é mais aberta, assim, tipo de borracha, não sei dizer qual é o nome certo disso. E aí vem aquele susto, né? Ai, o que aconteceu? Meu Deus, machucou. Agora imagina só vocês, se essa mulher tivesse utilizado um portador de HIV/AIDS, né? O susto pelo qual ela teria passado, né? É complicado, como eu disse para vocês, porque a gente basicamente não pensa no risco iminente que pode passar. Mulher, principalmente, porque o homem, eu acredito que nem existe essa possibilidade pelo tipo de calçado que o homem costuma utilizar, né? Calçado aberto para homem é sandália e a gente nunca vi na vida, acredito que não há profissional que vai trabalhar de sandália. Mas no caso das mulheres é mais prático, né? Pelo calçado, tipo sapatilha, alguns sapatos mais abertos, que são calçados que favorecem, né, a frequência desses acidentes, infelizmente. Olha só, os E aquelas trabalhadores... Crocs, professor? Ah, pois é, olha, muito bem lembrado. Essa Croc, ela é como é que eu posso dizer para vocês? É a coisa mais famosa que se tem, né, dentro do hospital. Área de UTI, centro obstétrico, meu Deus, é uma coisa que a gente vê no pé de todo mundo, é uma moda, né? A Crocs não é um sapato fechado, né? O que é que acontece com ele? A Crocs, ela desenvolveu, né, um sistema agora, bom, pelo menos eu ouvi falar isso, né? Não sei se é verdade, que ele tem uma película resistente entre aqueles orifícios, né? Então o design ficou igual, porém por dentro ela é vedada, né? Eu nunca vi e não sei se existe, mas a original, que é toda aberta, ela não é indicada para esse serviço, entendeu? Ah, professor, mas todo mundo usa. Inclusive, teve pessoas que já falaram para mim o seguinte: lá onde eu trabalho, nunca falaram nada, né? Mas, gente, a gente não está falando disso por ser uma obrigação ou não. A gente está falando isso para a sua segurança, né? Quem vai furar o pé é você, não é o chefe ou a chefia da enfermagem. Então, não é porque é permitido que eu vou comprar porque eu acho bonito, né? Então, a gente tem que pensar muito bem sobre isso, porque não só essa situação da Crocs, mas eu vou dar um exemplo para vocês, é aquela situação do jaleco, né? O que o jaleco é? O jaleco é um EPI, é um equipamento de proteção individual, né? E aí a gente para e pensa assim, eu devo usar o jaleco todo aberto, igual uma capa de super-herói? Não. Jaleco tem que ser utilizado os 4 botões que tem para ser fechado. Aí tem muitas pessoas que mandam para a costureira, principalmente as mulheres, né? Aí eu vou mandar ela ajeitar no jaleco, o jaleco vem, parece que está todo bordado, aqui, do braço até a mão. Flor, aí tem uma abertura, e aqui não sei o quê. Isso não pode. Essas aberturas não podem. Ah, professor, eu queria usar o meu negócio aqui, um desenho. Tá, vou trabalhar na área infantil, coloco. Mas esse negócio de ter buraco, tipo uns bordados mais abertos, no jaleco, isso não é recomendado. Jaleco não é item de beleza.
jaleco é um equipamento de proteção individual. E olha que interessante. Já que o jaleco, gente, ele é considerado um equipamento de proteção individual, se, por exemplo, agora eu recebo uma ligação da Unimed, do hospital lá do Hangar, né, falando, eu quero contratar você como enfermeiro. Beleza, né? Tá ótimo, eu quero. Mas olha, deixa eu me falar uma coisa. Eu não tenho jaleco. Eu tô falando, como a Dilson, eu não tenho jaleco. E aí? Eu pergunto para vocês o seguinte, será que o hospital pode deixar de me contratar porque eu não tenho jaleco? Porque o jaleco é EPI, eles têm obrigação de vir ao EPI. E aí, o que vocês acham? Alguém chuta alguma coisa? Se ele não fornecer, acho que eu tenho que levar, né? Pois é, mas aí, vou dizer uma coisa para vocês. Nós habitualmente levamos o jaleco porque isso historicamente foi passado a gente, né? Historicamente, nós sabemos que cada profissional tem seu jaleco, a gente está na faculdade, temos o nosso jaleco, né? Mas, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Alguns hospitais de Belém, e muitos no Brasil todo, eles já dão o jaleco para o trabalhador, né? Porque já houve muito impasse jurídico em relação a esse conceito que o jaleco ganhou, que é o conceito de EPI, Equipamento de Proteção Individual. Então, se vocês perceberem, tem gente que às vezes posta a foto no hospital, o jaleco dele é branco. Não, às vezes é um jaleco de uma outra cor, com a logo do hospital. Ele recebe, por exemplo, uns 2 ou 3 jalecos. Muitos hospitais, eu já não fiz em Belém, em São Paulo, eles já realizam até a lavagem do jaleco na própria lavanderia do hospital. Porque o profissional às vezes joga no banco do carro, mistura na bolsa junto com escova de dente, com comida, né? Então, provavelmente, daqui a uns 5 anos ou 10 anos, praticamente todo local que for contratar um profissional da saúde, ele vai ser obrigado a fornecer o EPI. Né? Isso ainda está em discussão, mas se o EPI, o jaleco, né? Isso está em discussão, que se o jaleco é o EPI, ele tem que ser fornecido pelo hospital. Né? Mas, por favor, não vão brigar por causa disso agora, porque isso é uma questão que está em discussão, né? Ainda não vão cobrar, por exemplo, que vocês trabalharem com jaleco. Não vou falar isso, por favor. Bom? Outra coisa importante, né? Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. Beleza, a gente sabe que a gente não pode fazer isso, mas às vezes tem gente que esquece, né? Literalmente. Tem gente que sai do hospital usando o próprio. Quem nunca fez isso, né? Tem gente que sai do hospital com a touca na cabeça, que às vezes nem esquece que está com a touca. E assim como tem pessoas que fazem propositalmente, né? Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi pessoas com aquela roupa tipo cirúrgica na rua, indo comprar, por exemplo, lanche na Lanchando. Né? Pois é, eu já vi uma vez uma pessoa indo na farmácia comprar remédio, o cara veio do trabalho com uma roupa cirúrgica dessa. Então, gente, tipo assim, uma rede, é um absurdo imenso que a gente vivencia dentro dessas questões que envolvem o jaleco e a utilização de roupa cirúrgica. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu já mostrei para vocês aquela reportagem que participa eu e a professora Elisângela falando sobre jaleco, sim ou não? Não. Não. Não? Deixa eu ver se eu tenho aqui, porque a gente também trabalha... Oi? O senhor viu na farmácia, e eu que quando eu fui fazer uma consulta, o cirurgião ginecológico foi atender milhares de pacientes com a roupa cirúrgica. Isso na clínica dele. Saiu do hospital com a roupa e foi atender. Caramba, rapaz, eu acho engraçado, sabe o quê? É porque é muita história absurda.
né? A gente vê, parece que é um querendo ser pior do que o outro, né? Mas, infelizmente, acontece, né? Gente, deixa só eu procurar aqui, deixa só eu interromper o compartilhamento. Eu vou ver se ainda tem esse vídeo aqui. Deixa eu ver aqui, que é na época que a gente trabalhava na televisão também. Peraí. Olha lá, pessoal, vou compartilhar com vocês aqui para a gente ver juntos. Espera aí. De biossegurança, Vocês conseguiram ouvir, gente, o início do vídeo, sim ou não? Sim, sim. Sim, então vamos ver. Jaleco é um dos itens indispensáveis para profissionais de saúde, mas muita gente usa de forma inadequada, fora do ambiente de trabalho, colocando em risco pessoas saudáveis. As cenas que você vê são comuns próximo a hospitais. As imagens feitas pela nossa produção mostram profissionais de saúde caminhando pelas ruas de jaleco. Isso mesmo depois da nova lei municipal sancionada no último dia 3, que proíbe o uso da vestimenta fora do ambiente de trabalho. É que a roupa indicada pela Organização Mundial de Saúde para proteção individual também pode ser fonte de contaminação. Diferente das luvas e máscaras, o jaleco não é descartável. Por isso, o instrumento de trabalho deve ser levado muito a sério. O uso errado da vestimenta pode ser um grave vetor de doenças, principalmente para quem está fora dos hospitais, ou seja, para pessoas saudáveis. Diferente do que muita gente pensa, o maior risco de contrair doenças infecto-contagiosas está aqui na rua. Se você entra em contato com um veículo que carrega esse tipo de agente, você pode, por exemplo, desenvolver infecções de vias aéreas superiores, otites, amidalites, sinusites, pneumonias por agentes resistentes, onde a dificuldade do tratamento vai ser maior. Ainda mais em locais onde há manipulação de alimentos, como esta lanchonete, frequentada pela Kátia e vários profissionais da área de saúde, que às vezes vem comer de jaleco. Agora, sabendo que isso eu também estou correndo risco aqui fora, eu vou me aproximar da pessoa e falar, né? Eu acho que não vai acontecer nada. O fato de eu chegar com a pessoa e falar a ela que ela poderia pelo menos ter deixado o jaleco lá. O balconista da lanchonete disse que vai fazer o mesmo. Ficou preocupado? Fiquei. E agora, o que você vai fazer? Vai pedir para a pessoa tirar o jaleco? Tem que pedir, né? Pegar se a gente ficar doente também, né? Trabalhar com alimento, a gente, né? Basta seguir a lei e ter bom senso, como explica este professor de um curso de enfermagem. O jaleco ele deve ser um equipamento de proteção individual que deve passar pelo menos de 2 a 3 vezes pela higienização semanalmente, né? Essa higiene não deve ser feita de maneira isolada, ou seja, nós não devemos misturar outras roupas, outros materiais juntos a esses equipamentos, né? E a melhor forma que se tem de fazer isso é que muitos hospitais hoje em dia trabalham com essa limpeza no próprio ambiente hospitalar. E essas orientações precisam ser ensinadas logo no início da formação de novos profissionais, em sala de aula. O acadêmico, quando ele adentra a universidade, ele tem uma ideia de que o jaleco ele é só um instrumento de identificação do profissional. Mas quando ele passa pelo processo de ensino-aprendizagem, ele vai compreender que ele é muito mais que isso, que ele faz parte de um equipamento de biossegurança, que ele pode ser um agente transmissor, um agente de contaminação. Daí a importância do acadêmico, dentro do processo de formação dele, ele compreender a utilização correta desse equipamento de proteção individual. Pois é, gente. Então, a gente observa aí, né, toda essa dinâmica que envolve, né? A gente não precisa estar vendo na televisão para ver esses exemplos, né? A gente já percebe, né, na rua, a gente já vê perto de clínica, em vários locais, né?
Se hoje as pessoas não respeitam a máscara, que hoje está sendo a diferença entre a vida e a morte de muitas pessoas, ainda mais o jaleco, né? Então vamos continuar aqui com o slide, gente. Só um minuto. Você não quer nem lavar a mão. Não querem nem lavar a mão, né? Quanto mais usar o jaleco de maneira adequada, guardar. Mas, gente, infelizmente, né? É uma situação onde o ser humano, com o tempo, ele vai perdendo, né? A Leidiane até falou aqui, né? Lá próximo da Santa Casa, então tem muito exemplo, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vi gente, eu juro para vocês que isso é verdade. Eu já vi gente no ônibus de jaleco. Eu acho que eles querem mostrar que eles são da área da saúde. Oi? Já vi também no ônibus. Pois é. Dá até uma revolta. Eu acho que eles querem mostrar que eles são da saúde, aí por isso que eles ficam utilizando, né? Mas vamos continuar aqui com os slides. Diga. Tenho algum, nesse caso, porque isso é como se fosse, vamos dizer, um crime, né? Com a saúde pública. Não tem uma lei tem. Eu estou falando assim, tipo uma punição para o profissional que faz isso, uma punição mesmo severa. Na verdade, eu não posso falar para você que existe uma punição severa, mas o profissional ele responde. Como qualquer lei, né, municipal, os responsáveis pela fiscalização são os profissionais que trabalham com isso, como polícia, guarda municipal, entre outros. E aí o que acontece é o seguinte, a maioria dessas realizações, elas partem do primeiro princípio da advertência, né? Eles são advertidos sobre o ato, né? Então eles vão ter que, se for reincidente, eles podem responder a pagar uma multa. E aí, logicamente, que é muito difícil, gente. Por exemplo, será que mesmo essa lei em vigor, ela já puniu alguém? Eu acho difícil. Eu não tenho conhecimento sobre esse dado. Mas ainda mais você ter algo que vai ter que ser reincidente para você pagar uma multa para um dia responder judicialmente sobre aquele evento. Aí, né, é muito complicado, porque aí a justiça se torna muito branda nesse exemplo, né? Aí a gente já não tem penalizações muito presentes e muito menos severas. Oi? É bigode de gato mesmo, que não tem fim. Não vai ser cego, é verdade. Pois é. Então, olha só, gente, ainda falando sobre NR32, né, como eu falei para vocês, é uma NR grande, né, que aborda a área da saúde. O que é que nós precisamos entender, né? Os equipamentos de proteção individual, descartáveis ou não, eles deveriam estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho. E aí essa situação, ela serve para a gente refletir mais sobre aquela situação que eu falei para vocês da máscara, né? A máscara, a N95, por exemplo, ela é descartável, ela tem seu tempo de validade, ela não é para sempre, né? Da mesma forma que a máscara de procedimento, ela é descartável, ela tem seu tempo de validade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu digo isso porque eu não estou mentindo, tá, gente? Vocês podem até não fazer isso, mas tem muita gente que faz isso. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente usa uma máscara cirúrgica, que é uma máscara normal, que a gente tem no vídeo hospitalar, a gente vê na televisão que quando ela cria umidade, quando ela molha, ela tem que ser trocada imediatamente, né? Porque ela perde a sua configuração, né, de proteção. Perfeito, a gente já sabe sobre isso. Tá. Agora vamos imaginar as pessoas que, por exemplo, ainda, né, falando sobre essa questão da Covid. Tem gente que põe a sua máscara cirúrgica de procedimento, vai para a rua aqui em Belém, pega aquele sol desgraçado, chega em casa, tira a máscara e pendura atrás da porta. Aí vai, almoça, dorme. Aí à tarde eu vou na panificadora.
vai lá, pega a máscara, coloca no rosto, vai comprar pão, volta, tira a máscara e coloca lá atrás da porta. Isso não acontece, gente? Acontece, sim. Claro que acontece, Lidiane, não faz isso todo dia. Tem gente aqui que eu não vou dizer quem é, que está usando a mesma máscara já tem 6 meses. Então... Meu Deus! Tá doido? E aí, o que é que eu chamo a atenção para vocês sobre isso? Porque, gente, é gente que pega a máscara e guarda dentro da bolsa. E pega a máscara e coloca dentro do bolso da calça. Né? Ou seja, é uma exposição direta a riscos. Né? Infelizmente. Olha só. Os trabalhadores que utilizarem objetos perfuro-cortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. Coisa importante, gente, da GR32. Vamos dar um exemplo aqui, que foi um exemplo que eu presenciei uma vez numa sala de vacina. Foi o seguinte, na sala de vacina que eu estava, tinham 3 macas, né? Aquela maca alcochoada mesmo, né? Mais confortável. A moça que foi fazer a aplicação da vacina era uma técnica de enfermagem que foi fazer a vacina com uma criança. Ela fez a vacinação. Quando ela retirou a agulha, né? Ela perfurou o colchão da maca com a agulha. Porque ela tinha que pegar um pedacinho de algodão, tinha que pegar não sei o quê, ajeitou tudo. Quando a criança saiu, ela tirou a agulha do colchão e foi levar o Descartex. Isso é correto? Claro que não. Né? Porque a maioria das pessoas, eu vou usar um termo bem popular, por que a maioria das pessoas se enrola na hora da administração de uma medicação, na hora de descartar esse material perfuro cortante e tudo mais? Porque, gente, elas não fazem planejamento, a organização do procedimento. Então, um instrumento que nos ajuda muito dentro dessa dinâmica, sabe qual é? A Cuba-Rim, né? A Cuba-Rim, ela é um objeto que nós utilizamos que nos ajuda muito nisso. Vou levar o material da Cuba-Rim, meu algodão, meu adesivo, minha seringa. Tirei a agulha, vou botar na Cuba-Rim, depois levo o Descartex, lavo, limpo a Cuba-Rim, lavo as mãos e pronto. Né? Mas, infelizmente, ainda não é uma realidade que a gente percebe. Outra coisa importante, gente. Descartex não é infinito, né? Por exemplo, o Descartex, a gente não pode jogar 100 quilos de seringa lá dentro, porque ele vai encher o canal. E o Descartex, ele tem limites que devem ser respeitados, né? Quantas vezes a gente vai numa unidade de saúde, a gente vai, sei lá, numa sala de vacina, olha, parece que o pessoal está brincando de como organizar as seringas na boca do Descartex. Olha, põe um pouquinho aqui, olha, põe um pouquinho ali, põe para cá, e onde chega já está até a boca cheia de seringa. Tirando as pessoas que brincam de tirar o alvo, né, com a seringa, as pessoas que ficam brincando de ajeitar com o próprio dedo essas seringas dentro do Descartex. Ou seja, são vários atos irresponsáveis envolvendo essa dinâmica. E, gente, vocês sabem que isso é verdade, né? Isso aí não é uma coisa difícil da gente ver. Bom, outra coisa. São vedados os reencapes e a desconexão de agulhas, tá? Como é que funciona isso, né, gente? Nós já vimos que existem vários exemplos de acidentes ocupacionais que ocorreram pelo reencape, né, de agulhas. Isso acontece de uma forma muito natural. Às vezes o profissional, ele está realizando um determinado procedimento, e aí ele terminou, qual é o intuito? Vou pegar a capa da agulha e botar novamente. Isso é um ato muito perigoso. Né? Isso não tem a ver com, eu tenho anos de profissão, eu sou muito bom,
Eu não vou furar o dedo na agulha. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com idade, com tempo de formação. É porque eu sou homem, porque eu sou mulher. Isso não tem nada a ver. Reencape de agulha é uma coisa muito séria, né? É algo tão que ocorre assim de uma maneira tão precisa, né? Aquilo ali é tão pequeno, aquela capa, né? Que a exposição se torna muito perigosa. Então a gente deve evitar esse risco de todas as formas possíveis, né? Não tem para que a gente passar por essa situação e aumentando os riscos que nós podemos ter no ambiente hospitalar, tá bom? Outra coisa importante é a seguinte: a vacinação ela deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde, que é o que a NR32 pede. E o que foi que aconteceu? Percebo que a maioria das vacinações, né, grupo de risco, sempre são gestantes, idosos, crianças e profissionais da saúde, né? Covid-19, tá aí a Coronavac. Grupos que tomaram, profissionais da saúde já tomaram seus ambientes de trabalho, então a gente costuma ser os profissionais, né, que tem essa primeira abertura a tomar essas vacinas que entram logo nos esquemas, principalmente uma situação dessas de pandemia, tá bom? Graças a Deus, gente, eu também já consegui tomar minhas 2 doses. Espero que todos vocês consigam também fazer a utilização dessas vacinas. Tá bom? Vamos falar agora de um outro risco presente na NR32. Tá? É o risco químico. Né? O risco químico também é um risco presente dentro dessa área. E vamos dar uma olhada aqui. Bom, em relação aos riscos, né, químicos. Compreende a exposição aos agentes químicos presentes no local de trabalho das diversas formas de apresentação: líquida, sólida, plasma, vapor, poeira, névoa, membrana e gasosa. Tá? Deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível por etiqueta com nome do produto, composição química, concentração, data do invase e de validade, e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento. Né? Isso significa dizer, gente, que as medicações, qualquer produto químico que entre em contato com um profissional da saúde, ele precisa ser identificado. E a forma correta de identificação é a seguinte, né? Então, vamos imaginar que isso aqui é uma espécie de etiqueta, né? Que serve para identificar esse produto químico. Então, ele vem o nome, né, a data de invase, a data de validade e por que foi invasado. Então, é uma forma de identificar o produto, a sua concentração, a validade do produto e proteger o profissional o máximo possível dessas situações. Tá bom? O destaque está na proteção do trabalhador que manuseia quimioterápicos e antineoplásicos. Com relação aos quimioterápicos, entende-se pelo acidente ambiental ou o pessoal. Tá? O ambiental é a saída do medicamento do invase, seja por derramamento ou por aerodispersões sólidos ou líquidos. Já o acidente pessoal, ele é gerado por contato ou inalação dos medicamentos em qualquer das etapas do processo, que pode ser preparo, armazenamento e administração. Esse acidente pessoal, gente, ele é mais assim escondidinho. Ele é um acidente que, às vezes, o profissional ele nem percebe muitas vezes. Bem diferente do ambiental. Tá? Bom, em casos de acidente, né,
Todo acidente deverá ser registrado em preço próprio. A gente costuma chamar isso de CAT. É o comunicado de acidente de trabalho. Ele deve ocorrer preferencialmente e até obrigatoriamente nas primeiras 24 horas do acidente. Tá? Em caso de acidente pessoal, nós devemos remover as roupas imediatamente, lavar com água e sabão a pele atingida e, em caso de contato com os olhos, lavar com água ou soro fisiológico e procurar o serviço médico. Mas, gente, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que tem um profissional que ele está lá no posto de enfermagem, sofreu um acidente com material químico nos olhos, teve uma leve ardência, ele lavou os olhos com água corrente e melhorou. Os olhos não estão mais vermelhos e ele não está com dor. Pergunto para vocês, é preciso levar para avaliação médica? Sim ou não? O que é que vocês acham? Alguém falou, mas foi tão baixinho o som que eu nem ouvi direito. Mas, ó, eu vou dizer para vocês. É preciso, sabe por quê? Porque muitas lesões na córnea derivadas de acidente químico, elas não ocorrem imediatamente, né? Elas ocorrem depois de algum tempo. Então, é importante que esse profissional ele faça um acompanhamento com o oftalmologista para avaliar se existe um risco ou se está ocorrendo uma lesão maior envolvendo a córnea. Tá bom? Em caso de acidente ambiental, que é aquele mais volumoso, né, identificar a área e restringir com compressas absorventes. A área deverá ser limpa com água e sabão. Bom, gente, e agora nós temos aquele outro risco. Professor? Oi, diga. No caso do químico lá, tipo, pode ser considerado aquela... Quando vai fazer medicação, né, às vezes sempre respinga na mão, em alguma parte do corpo. Durante um longo tempo isso pode causar algum dano também, a medicação? Faz isso? Pode sim. Né? Também Você pode ser considerado um acidente químico. Pode. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguns elementos que a gente tem no cotidiano hospitalar, por exemplo, até o álcool, né? O álcool causa ressecamento do tecido. Isso, a longo prazo, ajuda na fissura da pele, né? No risco de lesões ulcerativas, né? Então, por exemplo, eu sei que agora, com a pandemia, esse ato aumentou, né? Mas ficar passando álcool em gel direto na mão, álcool, não é correto. A gente está vivendo um momento de pandemia onde isso é uma recomendação. Mas dentro do hospital tem gente que toda hora está com álcool, botando na mão. O correto, não esqueçam, álcool não substitui a lavagem das mãos, né? Então, o correto é lavar a mão com água e sabão e evitar esse uso prolongado e constante do álcool, tá bom? Bom, gente, olha, em relação às radiações ionizantes, né? A radiação ionizante é um risco físico, né? A gente já falou sobre isso. O risco físico é a probabilidade de exposição a diversas formas de energia, né? Ruídos, vibração, pressão anormal, iluminação, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes, né? Esse ambiente que envolve as radiações ionizantes é muito comum no ambiente de trabalho, gente, né? A gente tem na UTI, paciente que às vezes no quarto do leito precisa fazer esse exame de imagem, então é uma coisa comum, né? O trabalhador que realiza atividades em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes deve permanecer nestas áreas o menor tempo
possível para a realização do procedimento, né? Ter conhecimento do risco radiológico associado ao seu trabalho. Usar EPIs adequados para minimizar os riscos. E estar sobre monitorização individual de dose de radiação. Isso é um aparelho chamado dosímetro. O dosímetro nos ajuda, né, a verificar e a dosar a quantidade de radiação que o corpo está recebendo. Tá? E toda gravidez confirmada deve ser afastada das atividades. Então, a profissional, quando encontra-se gestante, ela não pode exercer o trabalho dentro de uma área que envolva a radiação ionizante. Tá bom? E, gente, assim a gente finaliza a NR 32. Tá? As outras NRs que nós temos, gente, eu vou só citar para vocês porque são NRs que a enfermagem não trabalha de maneira ativa. Tá? A próxima NR, que é a NR 33, ela fala sobre a segurança, tá? E saúde nos trabalhos em espaços confinados. Isso é uma área utilizada principalmente por pessoas que trabalham com resgate, bombeiros, pessoas que trabalham em tubulação industrial, entre outras características. Tá? A maioria dos profissionais que lidam com essa parte de segurança nessa NR em questão estão associados até ao corpo de bombeiros. Tá bom? Outro exemplo que nós temos da próxima NR é a NR 34. A NR 34, gente, ela fala sobre as condições e meio ambiente de trabalho e na indústria da construção e reparação naval. Esse tipo de NR é uma NR muito cuidadosa, tá, gente? Por quê? Porque nós temos um caso relatado aqui no Brasil de um profissional que morreu numa área dessa de reparação naval e levaram 3 dias para encontrar o corpo dele numa área como essa. Então, olha o tamanho dessa estrutura e percebam como ela oferece riscos aí, né? Que muitas vezes a gente não está falando de um corte, de um machucado, a gente está falando do óbito, né? Perante essa situação de risco iminente. Outra NR também que a enfermagem tem pouca atuação. Quem tem uma atuação maior são os técnicos de segurança do trabalho, ou os engenheiros de segurança do trabalho, é sobre a NR35. Né? A NR35 fala sobre o trabalho em alturas. Né? Esse trabalho em altura possui algumas normativas que falam sobre o uso de EPI, sobre a posição do andame na hora de utilização, entre outros. E a nossa última NR, também uma outra NR que a enfermagem não tem muita atuação, é a NR36. Tá? A NR36 fala sobre segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Tá? Então, já é uma NR destinada àqueles processos produtivos que envolvem alimentos em geral, processamento de carne bovina, de frango, entre outras. Tá bom? Espera aí, gente, só um minuto. Peraí. Então, pessoal, olhem só, o que é que vai acontecer agora, né? Como eu falei para vocês, nós finalizamos hoje, depois de tanto tempo, né, a questão das NRs, e nós temos uma atividade para realizar. É o que a gente chama de estudo dirigido. O que é o estudo dirigido? O estudo dirigido é um tipo de estudo que envolve o conteúdo que vocês já falaram aqui sobre NR, envolve também questões que vocês vão ter que pesquisar a resposta. Tá? É um grupo de questões de marcar e de responder que envolve tudo que a gente já falou sobre segurança do trabalho. Tá? Eu gostaria muito, tá? Talvez alguns não consigam por causa do tamanho da atividade, mas eu gostaria que vocês enviassem essa atividade ainda hoje para mim, tá? Até o final da nossa aula. Talvez alguns não consigam.
para aqueles que estão de plantão, que estão com problema na internet ou coisa do tipo, vocês podem enviar essa atividade até amanhã, tá? Eu vou enviar agora aqui no chat, peraí, vou enviar aqui pelo chat da plataforma. Só um minuto que vai carregar. Professor, se eu puder enviar no grupo, é melhor ainda. Porque Tá, nem todo eu mundo vou... tem acesso ao chat. Tá, Obrigada. eu vou mandar por aqui. Eu até peço, acho que, não sei se vocês conseguem fazer isso, também para quem conseguir baixar, já também passar, né, pro grupo também, que aí também no grupo do WhatsApp de vocês. Espera aí, só um minuto. Pronto, gente, eu já enviei aqui no chat e eu vou enviar também aqui pelo WhatsApp, tá? Acho que eu vou enviar aqui para a primeira pessoa que encontra aqui no WhatsApp e aí já compartilha no grupo, tá? Eu vou continuar aqui, eu só vou ficar com o meu microfone ligado, tá? Vou ficar até o nosso horário normal, de 9h30, e aí qualquer coisa ou dúvida vocês mandam para mim. Detalhe, atividade individual ou no máximo em dupla, tá bom? Então, eu vou logo passar pelo WhatsApp. Quem tiver dúvida é só chamar meu nome que eu ligo aqui o microfone e tiro qualquer dúvida. Não é preciso copiar a pergunta, pode mandar só o gabarito das respostas se quiser, pode enviar por e-mail ou pode enviar por WhatsApp. Como vocês acharem melhor, não tem problema, tá bom? Então, gente, boa atividade. Eu vou mandar agora aqui pelo WhatsApp, acho que para a Leidiane, e ela já compartilha com vocês, tá bom? Tudo bem, professor? Obrigado. Boa noite. Por nada. Boa noite. Já enviei, Adilson. Tá bom, obrigado, Leide. Boa noite. Boa noite.